O canal Leão de Judá apresenta a jornada de Noé, a fé, a obediência e o dilúvio que mudou a terra. Nos tempos antigos, a terra estava cheia de pessoas, mas também cheia de maldade. A humanidade havia se afastado de Deus. A violência, a corrupção e o pecado dominavam os corações. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus, entristecido com a criação que havia se desviado, decidiu que era hora de um recomeço. Mas em meio à escuridão havia um homem diferente. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé não era perfeito, mas era obediente. Ele vivia em comunhão com Deus, mesmo quando todos ao seu redor escolhiam o caminho do pecado. Deus revelou a Noé um plano extraordinário. Um dilúvio viria para purificar a terra. Mas antes disso, Noé deveria construir uma arca, uma embarcação colossal que abrigaria sua família e os animais. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Gênesis capítulo 6, versículo 14. A arca teria cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, 3 andares, compartimentos para animais, alimentos e abrigo, uma obra monumental, especialmente para alguém que nunca havia visto chuva, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Noé não hesitou. Ele começou a construir, mesmo sendo ridicularizado por sua geração. A fé dele era maior que o escárnio. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Hebreus capítulo 11, versículo 7. A construção da arca levou muitos anos. Noé, com a ajuda de seus filhos, Sem, Cam e Jafé, cortava madeira, moldava estruturas, impermeabilizava com piche. Enquanto isso, ele pregava sobre arrependimento. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 5. Mas ninguém deu ouvidos. A sociedade estava ocupada demais com seus próprios prazeres. Casavam-se, comiam, bebiam, zombavam. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 37. Finalmente, chegou o dia. Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Animais de todas as espécies vieram, guiados pelo próprio Deus, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado. Gênesis capítulo 7, versículo 9, 7 pares de aves, 7 pares de animais puros e um par de animais impuros. A arca se encheu de vida, e então Deus fechou a porta. E o Senhor fechou a porta por fora. Gênesis capítulo 7, versículo 16. As águas começaram a cair, choveu por 40 dias e 40 noites. Fontes subterrâneas se romperam, os rios transbordaram, os mares invadiram a terra, e foram abertas todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, versículo 11. A água subiu, cobrindo montes, vales, cidades. Tudo o que respirava fora da arca pereceu. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, e de todo homem. Em Gênesis capítulo 7, versículo 21. A arca flutuava sobre o caos. Dentro dela, Noé e sua família confiavam em Deus. Eles estavam seguros, mas o mundo lá fora havia sido apagado. Mesmo após a chuva cessar, as águas permaneceram por 150 dias. A arca vagava até repousar sobre os montes de Ararat. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Noé soltou um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou com uma folha de oliveira. A esperança havia brotado. E ela voltou a ele à tarde, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Gênesis capítulo 8, versículo 11. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios. Deus se agradou e fez uma aliança com a humanidade.
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículos 21 e 22. Como sinal dessa aliança, Deus criou o arco-íris. Porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 13. A história de Noé não é apenas sobre uma arca e uma tempestade, é sobre fé em meio à incredulidade e obediência diante do desconhecido e salvação oferecida por graça, assim como nos dias de Noé. Assim como nos dias de Noé, assim como na vinda do Filho do Homem, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 37, hoje a arca representa Cristo. A porta está aberta, a salvação está disponível.